declaração do meu voto, mas eu concluo, senhor presidente. Item 19, página 152. Encerro o meu voto, senhor presidente, enfatizando que este processo revela que nele está em debate, uma vez mais, o permanente conflito entre civilização e barbárie, cabendo ao Supremo Tribunal Federal fazer prevalecer em toda a sua grandeza moral a essencial e inalienável dignidade das pessoas, em solene reconhecimento de que, acima da estupidez humana, acima da insensibilidade moral, acima das distorções ideológicas, acima das pulsões irracionais e acima da degradação torpe dos valores que estruturam a ordem democrática, deverão sempre preponderar os princípios que exaltam e que reafirmam a superioridade ética dos direitos humanos, cuja integridade será preservada aqui e agora, em prol de todos os cidadãos e em respeito à orientação sexual e à identidade de gênero de cada pessoa que vive sob a égide dos postulados que informam o próprio conceito de república. Aceitar tese diversa, senhor presidente, significaria tornar perigosamente menos intensa e socialmente mais frágil a proteção que o ordenamento jurídico dispensa no plano nacional e internacional aos grupos formados com base na orientação sexual ou na identidade de gênero, notadamente àquelas pessoas que se expõem como os integrantes da comunidade LGBT a uma situação de maior vulnerabilidade. Sendo assim, senhor presidente, em face das razões expostas e acolhendo ainda os fundamentos do parecer do eminente Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, então Procurador-Geral da República, conheço em parte da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão para, nessa extensão, julgá-la procedente com eficácia geral e efeito vinculante nos termos a seguir indicados. Senhor presidente, eu estou excluindo o item D da parte dispositiva de meu voto e explicarei a seguir por quê. Portanto, serão apenas 5 itens, A, B, C, D e E, e não A, B, C, D, E e F. Primeiro, reconhecer o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se referem os incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição para efeito de proteção penal aos integrantes do grupo LGBT. B, declarar em consequência a existência de omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da União. C, cientificar o Congresso Nacional para os fins e efeitos a que se refere o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, combinado com o artigo 12H, caput da Lei 9868 de 99. D, a letra, eu estou excluindo a letra D. Eu estou passando para a letra E, que é renumerada para D. Dar interpretação conforme à Constituição, em face dos mandados constitucionais de incriminação inscritos nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Carta Política, para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos em legislação penal já existente, que é a Lei 7716 de 89, até que sobrevenha legislação autônoma editada pelo Congresso Nacional. E faço isso seja por considerar-se nos termos deste voto que as práticas homotransfóbicas qualificam-se como espécies do gênero racismo na dimensão de racismo social consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do HC 82424 do Rio Grande do Sul, caso eu
Wanger, quando o plenário dessa corte entendeu que o antissemitismo também era uma forma de racismo e, portanto, qualquer prática antissemítica enquadrava-se nos tipos penais que definem o delito em questão. Na medida em que essas condutas importam em atos de segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBT em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero, seja ainda porque tais comportamentos de homotransfobia ajustam-se ao conceito de atos de discriminação e de ofensa a direitos e liberdades fundamentais daqueles que compõem o grupo vulnerável em questão. E observe uma coisa, apenas para concluir, uma coisa interessante. O Supremo Tribunal Federal, o plenário desta Corte, ao julgar a ação direta 4.424 do Distrito Federal, de que foi relator do eminente ministro Marco Aurélio, em 9 de fevereiro de 2012, portanto, há 7 anos, o plenário desta Corte, examinando os artigos 12, inciso 1º e 16, ambos da Lei Maria da Penha, pronunciando-se sobre norma de direito penal material, que envolvia a questão da representação, porque a Lei Maria da Penha estabelecia o quê? Estabelecia que a persecução criminal dar-se-ia mediante ação penal pública condicionada à representação. O senhor Procurador-Geral da República ajuizou uma ação, na verdade ajuizou 2 ações, uma ADC 19 e a ADIM 4424, de ambas foi relator o ministro Marco Aurélio. E na ADIM 4424, o Supremo Tribunal Federal, interpretando esses preceitos normativos, deu-lhes uma interpretação em consonância com os valores que entendeu infringidos, transgredidos pela estipulação legal de mera representação, uma simples delação postulatória. E disse na sua ementa que a ação penal, violação doméstica contra a mulher, lesão corporal, natureza. A ação penal relativa à lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada, não obstante a norma legal, objeto deste processo de controle abstrato, dissesse que a ação penal seria pública, condicionada à representação. E aqui houve, na verdade, digamos, uma ampla discussão a esse respeito e eu destaco aqui alguns votos, não é? Alguns votos a respeito do interpretativo, ao contrário. Aqui foi eu acho que uma exegese até ablativa, porque suprimiu-se a exigência de delação postulatória, que é o outro nome da representação criminal, para se definir como sendo incondicionada a representação. Do direito comparado, só para concluir, o Tribunal Constitucional da Colômbia, defrontando-se com uma norma do direito penal colombiano que pune como o nosso, aquele que sem justa causa deixa de adimplir a prestação alimentar. Não é? E o Código Penal colombiano estabelecia, digamos, definia como sujeito ativo qualquer membro, qualquer dos cônjuges. A questão surgiu quando um dos parceiros numa união civil, o seu encargo alimentar, seria aplicável ou não a norma de direito penal que pune o abandono material por falta do adimplemento da prestação alimentícia. O Tribunal Constitucional colombiano entendeu que sim, muito embora o tipo penal se referisse unicamente aos cônjuges, mas entendeu que essa expressão deveria ser interpretada de uma forma ampla para abranger também os parceiros de uma união civil ou uma afetiva. E finalmente, senhor presidente, a letra F, que passa a ser a letra E, eu
eu declaro que os efeitos dessa interpretação conforme a que se refere à linha anterior, que é a linha D e não mais a linha E, não é? Somente se aplicarão a partir da data em que se concluir o presente julgamento. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto.